Você quer ser feliz a maior parte do tempo na sua vida? Você quer ser feliz independentemente do que acontece ao seu redor, das coisas que acontecem na sua vida? Você quer parar de ficar alternando entre ser feliz, não ser feliz, hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou feliz? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar detalhadamente por que você acha que não pode ser feliz e eu vou te entregar ferramentas para você aplicar ainda hoje na sua vida e aumentar muito a sua percepção, a sua autopercepção de felicidade e de bem-estar. Muitas pessoas hoje no mundo acreditam que não podem ser felizes, no mundo e no Brasil. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e esse tema ele parece ser um pouco difícil. Sempre que a gente tenta conversar sobre felicidade, existe um certo preconceito, existe uma certa tendência das pessoas acharem que isso é só conversa da boca para fora. E o que é que a gente vê na prática? Realmente a gente vê as pessoas infelizes. A gente vê as pessoas tentando ser felizes, forçando situações, procurando alternativas, muitas vezes becos sem saída. Existem muitos comportamentos humanos que são explicados por causa dessa busca. Mas antes da busca, existe uma sensação de incompletude, uma sensação de infelicidade, uma sensação de que está faltando algo. E essa sensação é muito relacionada, as pessoas relacionam muito à infelicidade, a não conseguir ser feliz mesmo. Então, isso é uma realidade no mundo e é uma realidade no Brasil também. O Brasil hoje, as estatísticas brasileiras são em termos de enfermidades mentais, estão entre as mais altas do mundo. Ansiedade, depressão e outras enfermidades também. Tá? Então, por que isso acontece? Em grande parte por causa dessa incapacidade de se perceber da forma correta e sendo feliz. Imagine, por outro lado, que você pudesse se sentir feliz realmente. Não dependendo das coisas que acontecem. Porque que você consegue ser feliz porque você acha que aconteceu uma coisa boa para você, isso é óbvio, é fácil. Qualquer pessoa consegue. Na verdade, o segredo está em ser feliz apesar das circunstâncias, ou com as circunstâncias, ou sem julgamento, ou aceitando a realidade como ela é. Imagine que realidade você criaria se você se percebesse assim. Seria uma realidade fantástica, como dizem os artistas, né? Eu gosto muito desse gênero, da felicidade, da realidade fantástica, né? É muito interessante, mas é verdade. Você poderia criar coisas incríveis na sua vida. Então é um passo fundamental. Você desenvolver esse autoconhecimento, perceber quais são os fatores que influenciam na sua felicidade e aumentar o seu patamar de felicidade. Hoje a gente sabe que isso é possível e existem ferramentas para isso. Então vamos iniciar diferenciando as emoções da felicidade. Existe hoje uma tendência à patologização das emoções. O que é isso? Colocar as emoções como vilãs, como inimigas. Não estou dizendo que todos fazem isso. Estou dizendo que há uma tendência das pessoas compreenderem dessa forma. Que quando a gente fala de inteligência emocional, de controle, autocontrole, seria no sentido de suprimir as emoções, eliminar as emoções. Tem pessoas até que falam em emoções positivas, emoções negativas. Esses termos estão errados.
Não existem emoções positivas ou negativas. E nós vamos compreender isso agora. As emoções são fenômenos que ajudaram muito nossos antepassados a sobreviver e a reproduzir. O próprio Darwin, quando ele criou a teoria da evolução, em que ele citou que qualquer característica adaptativa que propiciasse uma maior probabilidade de sobrevivência ou reprodução seria selecionável pela natureza, ele também, poucos anos depois, alguns anos depois, 9 ou 10 anos depois, ele lançou um livro incluindo as emoções nisso. Então, as emoções também são frutos de uma evolução que nos permitiu sobreviver. Vou dar um exemplo prático disso. Imagine que você é um homem das cavernas. E se você, o homem das cavernas, nosso antepassado, que não tinha medo, não tinha essa emoção medo, ele não sobreviveu. Ou melhor, que ele não tinha níveis aceitáveis de medo, ele não sobreviveu. Imagine que ele foi devorado por um animal, ele se arriscou muito e morreu, e se ele morreu, ele não pôde reproduzir. Ele não teve filhos, então essa característica não foi para frente. Quem é que foi selecionado? Quem tinha medo. Então, o medo para nós foi e é fundamental. Nós estamos falando dos nossos antepassados, mas hoje em dia o medo evita que muita coisa ruim aconteça na nossa vida. Não o medo mental, não, o medo real. O medo de que algo real aconteça em determinado momento. Vamos falar agora da ansiedade. A ansiedade propiciou que nossos antepassados evoluíssem, que buscassem alimento, que buscassem alternativas, que acordassem de manhã, fizessem as coisas que tinham que fazer e pensassem em coisas novas. Então, nós sem ansiedade, nós somos... É muito difícil para uma pessoa viver sem ansiedade. É claro que muitas dessas emoções, elas que foram adaptativas, elas podem se tornar desadaptativas. Então, você pode ter ansiedade em demasia. E isso pode virar uma enfermidade. Você pode ter medo exageradamente, né? Que é o medo psicológico que a gente chama. Quer dizer, o medo de que uma coisa poderá acontecer no futuro. Isso pode ficar remoendo na sua mente e trazer problemas realmente para você. Mas o problema não é a emoção. As emoções são extremamente necessárias e bem-vindas para nós. Nós devemos conviver com as nossas emoções. E aí vem a questão do autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Não existe uma medida certa, uma fórmula de emoção para as pessoas. Você pode ser diferente do seu vizinho, emocionalmente falando. Você pode ser diferente de pessoas dentro da sua casa, emocionalmente falando. Você não está errado. Nem o outro está errado porque ele tem uma medida diferente de emoção. Não. Veja que esse processo emocional, evolutivo, ele selecionou a partir de uma amostra muito grande. Então, havia pessoas muito ansiosas, moderadamente ansiosas, mas foi exigido um nível mínimo de ansiedade para que se sobrevivesse no passado. Foi exigido um nível mínimo de medo. Então, muita gente me procura para dizer assim, eu queria ser mais corajoso, eu sou muito medroso, fulano de tal é muito mais corajoso que eu. Isso é uma bobagem. O medo, ele é variável entre as pessoas. E é variável também de acordo com as situações e por que processos você está passando na sua vida. Assim como a coragem. Assim como a ansiedade. Assim como a confiança.
Então, nós estamos falando das emoções em geral, das emoções agradáveis ou desagradáveis. Todas as emoções foram e são muito importantes para nós. Então, vamos tentar ver as emoções por esse prisma, por esse ângulo. Pelo ângulo de que elas são necessárias, mas elas podem ser desadaptativas. Então, isso exige autoconhecimento. Autoconhecimento no sentido de perceber quais são as suas emoções e qual a intensidade dessas emoções também. Eu gosto muito da definição de inteligência emocional, porque ela diz assim: inteligência emocional é a emoção correta, na situação correta, na intensidade correta. É um pouco utópico isso, mas eu entendo que essa frase quer dizer que você pode buscar uma medida correta das suas emoções. Sim, nós já conversamos em outro vídeo, que as emoções elas surgem. Porém, o que eu vou fazer com ela é uma escolha minha. Se eu vou dar foco a ela, se eu vou dar razão a ela e liberar a intensidade dela da forma que ela quiser. Isso é uma escolha minha. Ou então, se eu vou aprender a controlá-la. Então, uma vez que nós compreendemos as emoções, nós podemos entender o seguinte: que isso é uma característica humana, não só humana, os outros animais também têm emoções. E, além de ser uma característica humana, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis porque elas surgem. Elas são fruto de milhares de anos de evolução. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu tenho que aprender a conviver com as minhas emoções. E as dos outros também, claro. Então, eu posso ser feliz e ter emoções. Eu posso ser feliz e estar com raiva. Eu posso ser feliz e estar zangado. Eu posso ser feliz e estar com inveja. Eu posso ser feliz e estar triste com a morte de alguém. São coisas totalmente independentes. Uma vez que a gente entende esse processo e essa relação entre as emoções e a felicidade, a gente pode raciocinar em cima de como a emoção se apresenta para nós. É por isso que ser feliz é uma escolha. Porque ela independe da emoção que eu tenho, ou ela independe do que está acontecendo no ambiente. É um fenômeno interno, é um fenômeno de percepção, de como eu percebo a realidade ao meu redor. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o viés da mente que comanda esse processo de insatisfação que nós temos e que gera autopercepção de infelicidade. Então, existe um mecanismo mental, fisiológico, natural, que nos leva a ter essa impressão. Como é que ele funciona? A maior parte das pessoas acha e acredita que a mudança vem a partir da insatisfação. Porque a insatisfação é própria do ser humano. O ser humano, existe até ditados sobre isso, né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Isso é um viés de comparação. Então, nós temos fisiologicamente uma necessidade de estarmos insatisfeitos para avançarmos, para fazermos alguma coisa diferente, para tentarmos algo novo, para mudarmos e sempre estarmos em evolução. Se você observar, isso move você todos os dias, muitas vezes de forma inconsciente. Então nós precisamos compreender que não é bem assim, que a coisa deve funcionar. Nós precisamos fazer um pequeno ajuste nesse processo cognitivo. Esse ajuste consiste em você entender
que muito melhor do que você partir da falta, você partir da insatisfação, muito melhor do que isso, é você partir da satisfação, da aceitação, da compreensão, do autoconhecimento. Na prática, como é que isso funciona? Normalmente, as pessoas não aceitam a realidade como ela é. O que significa isso? Significa que as pessoas ficam julgando tudo o que acontece. E elas acham que sabem o que é bom e o que é ruim para suas vidas. Então, por exemplo, acontece uma coisa na sua vida e você julga que isso é bom. Qualquer coisa, você julga que é bom. Será que é bom mesmo? Você tem alcance para saber se isso é bom? Ou então acontece uma coisa na sua vida e você julga que isso não é bom. Será que não é bom mesmo? Será que você não está apegado a alguma coisa? O nome disso é expectativa. Nós temos uma expectativa em torno de tudo. É o que a gente acha que deveria ser ou como deveria ser. E é a origem da maior parte da confusão mental, da entropia mental que existe nos seres humanos. Alguma coisa que acontece que vai contra uma intenção sua. Isso é um processo subconsciente. Você pode nem estar consciente disso. Mas uma coisa interessante, você pode não perceber que você tem uma intenção, uma outra intenção escondida, mas você pode perceber a emoção que surge disso. É o que nós estamos falando desde o começo. Você tem que ficar atento às suas emoções. Então, qualquer pessoa pode perceber uma emoção desagradável. Qualquer pessoa. Não precisa nem nomear essa emoção. É uma coisa desagradável. Então, você percebe. Poxa, eu estou sentindo alguma coisa desagradável. Por que você está sentindo isso? Com certeza, entrou uma informação para você que vai contra uma intenção sua. Isso aí está na raiz da autopercepção de infelicidade. Quanto mais expectativas a pessoa tem, mais ela vai ter esse tipo de sensação. Porque o mundo não está preocupado em agradar você. A maior parte das pessoas funciona da seguinte forma. Não, eu estou feliz. Eu sou feliz. Hoje. É por quê? Porque o meu casamento está ótimo, a minha mulher está muito bem, nós estamos muito bem. Minha conta no banco está cheia, estou cheio de dinheiro. Meus filhos estão super bem. Minha família não tem problema nenhum de saúde. Eu adoro a casa que eu moro. E etc. Todas as suas expectativas estão sendo muito bem atendidas. Me diga com sinceridade, isso poderá durar muito tempo? Isso não existe. Com certeza acontecerão coisas que fogem à sua expectativa. Você poderá ter um problema em qualquer um desses trechos da sua vida. Qualquer uma dessas situações da sua vida. E aí? Aí você muda. Aí você diz, não, eu sou infeliz porque está acontecendo esse problema. Então percebam, você tem que entender, primeiro, que a sua expectativa não corresponde à realidade. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Então, muitas vezes, você está enganado. Você acha que uma coisa vai ser boa, inclusive você pode até ficar feliz, e aquilo traz uma consequência desastrosa para a sua vida. E acontece o contrário também. Eu conheço muitas pessoas que ficaram tristes por causa de coisas que aconteceram na vida e que aquilo trouxe frutos, coisas muito positivas. A vida mudou, as coisas progrediram, melhoraram. Então, veja, você tem que entender esse processo para que você possa partir não da insatisfação para realizar as coisas na sua vida. Você tem que realmente pensar o que você quer, aceitar a realidade que você tem na sua vida
e partir para ação, a partir de aceitação, de satisfação. Olha, aí nós vamos começar a entrar numa questão mais importante ainda, que é o que você quer para a sua vida. Se você entende que esse processo de insatisfação é um processo fisiológico, você pode observá-lo e você pode moldá-lo e ter a reação de acordo com o que você acha que está correto. Você não é obrigado a buscar tudo que você acha que quer. E a maior parte das pessoas acha que quer, mas não quer. Não sabe o que elas querem. Por exemplo, muita gente acha que quer dinheiro. E o dinheiro nunca é o problema. O que é que elas querem, na verdade, se elas não querem o dinheiro? Elas querem o que elas acham que o dinheiro vai dar. Que vai dar amor, vai dar respeito. Elas poderão comprar amor, poderão comprar respeito. Poderão ser felizes porque tem dinheiro. Poderão ter paz porque tem dinheiro no banco. Na verdade, é isso que elas querem. Por que é que não vai funcionar? Porque o dinheiro não traz isso. Isso são coisas que você já tem e que você tem que aplicar agora. É por isso que eu digo que você só pode ser feliz agora. Você só pode ser bem-sucedido agora. Porque esses vieses da mente te enganam. E é isso que traz essa sensação de infelicidade, que te acompanha a vida toda, de incompletude. Porque você busca nas coisas uma solução para isso que te falta. Mais profundamente, ou melhor, que tu acha que te falta. Então, normalmente, o que as pessoas querem não é o que elas querem. Elas querem o que elas acham que aquilo vai dar. Elas acham que uma casa de praia vai dar para elas paz, tranquilidade. Poderá não dar. Elas acham que um carro novo vai trazer para elas respeito, mais autoridade. Poderá não dar. Poderá trazer mais problemas para ela. Quando você entende esses processos e esses vieses da mente, você consegue encaixar melhor essa questão do estado de felicidade e das emoções. As emoções, elas podem estar sujeitas ao que você quer, ao que você acha que quer. Mas o seu estado de felicidade, não. Porque você se autoconhecendo, sabendo o que você realmente quer, você já percebe que você já tem. E que é uma questão apenas de escolha. A maior parte dessas coisas é uma questão de escolha. Então, comece a aplicar na sua vida a sua liberdade. O que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. É você escolher o que você vai fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Porque reagir a uma emoção, reagir a uma circunstância é fácil. Automaticamente, reagir automaticamente. Quero ver você escolher. Não, eu não vou agir assim. Porque isso não está alinhado com o que eu quero. Isso está alinhado talvez com o que você acha que quer. Como isso não é um processo simples de implementar, vocês viram que existem muitas nuances. O que é que a gente faz? A mente busca os becos sem saída, que eu chamo. Que é o quê? Encontra fugas para resolver essa sensação de incompletude, de insatisfação que acompanha a gente, que é próprio do ser humano. Que becos sem saída são esses? São alternativas que estão no mundo. Elas não são alternativas internas. Então, a pessoa muitas vezes se abraça a um vício. E às vezes a pessoa acha que aquilo faz parte de quem ela é. Então, muitas vezes a pessoa se prende ao fumo, ao cigarro ou ao charuto e
ela se interessa muito por aquilo. Existe uma questão química, claro, existem muitos vícios que existem questões químicas. Ou seja, são liberadas substâncias químicas do próprio produto que trazem a dependência, que a gente chama. A dependência e outras características das drogas também. Muitas vezes tolerância. Dependência é que você passa a depender daquela substância. Tolerância é quando você precisa de doses cada vez maiores para ter a mesma sensação. Então, com relação ao fumo, isso acontece. E muitas vezes a pessoa transforma aquilo num hobby. Eu conheço várias pessoas que fazem isso e se interessam muito por aquele assunto, estudam as bebidas, por exemplo, também. As bebidas podem ser uma forma de solucionar essa incompletude, essa insatisfação, o vício do jogo, o vício em pornografia. Hoje em dia o vício do jogo eu tenho visto muitas pessoas envolvidas com essas casas de aposta, né? Então vejam, por que é que a pessoa desenvolve esse comportamento? É uma substituição, é um consolo, é um colo. A comida também. Por que é que muitas pessoas não conseguem emagrecer? Porque elas devido a não compreender esse processo e se sentirem incompletas, não conseguirem ser felizes, elas acham que não podem ser felizes, elas buscam na comida um consolo. Aí você pode dizer, não, mas a comida não tem substâncias químicas. Tem o açúcar, tem o carboidrato, tem a gordura, o sabor. Além de que liberam substâncias também no nosso cérebro que estão relacionadas à recompensa. Então, que também é um processo evolutivo. Em outro vídeo eu vou explicar melhor essas questões que também foram muito necessárias para a nossa sobrevivência e que agora estão um pouco desadaptativas. Veja aí, antigamente nossos antepassados passavam muito tempo sem encontrar comida e quando encontravam um pé de fruta, de figo, eles comiam o máximo possível que desse para comer antes que um bando de macacos viesse e comesse. Então, os que conseguiam estocar nutrientes, incluindo a gordura, para épocas de escassez, sobreviveram. E hoje é desadaptativo. Hoje a gente tem um acesso muito maior à comida. E o que é que acontece? A gente cria uma dependência psíquica do alimento e acumula, engorda. Então ficou desadaptativo, mas foi muito necessário para a nossa sobrevivência isso. Então eu chamo essas atitudes, essas ações de becos sem saída. Então a pessoa passa a se interessar muito por um hobby. Não estou falando contra hobby, eu estou dizendo que muitas vezes aquele mergulho profundo dentro de um vício, ele tem como característica essa incompletude, essa incapacidade de ser feliz, essa incapacidade de aceitar as coisas como elas são e as próprias emoções também. Muita gente não aceita as próprias emoções, acha que elas são patológicas, que elas são erradas, como se existisse uma fórmula para isso, que as emoções devem ser A ou B. Houve um caso que me chamou muita atenção de uma mãe que disse que não conseguia amar os filhos tanto quanto as outras mães, tanto quanto ela achava que as outras mães amavam. Então o amor também ele não é igual para todos. Não estou falando do amor romântico. Esse sim que não é igual mesmo. Mas então, muitas vezes a pessoa também investe no parceiro e atribui toda a felicidade a ele. Como se isso fosse possível.
e muitas vezes se transforma num mendigo, porque passa a exigir do outro as atitudes que o façam feliz. Olha só, como tem existe muita repercussão em torno dessa incapacidade de entender como funcionam nossas emoções e como funciona o estado de felicidade. Você é responsável pelas suas emoções, por tudo que você sente. Ninguém é responsável pelo que você sente. Ah, mas fulano me fez com que eu sentisse isso. Não, ele não fez. Você percebeu dessa forma e se sentiu dessa forma. Você é responsável pelo que você sente. Ou, digamos, até de uma forma melhor, você é responsável pelo que você faz com as emoções que surgem em você. Não é o outro, não é o ambiente. É a atitude e a escolha que você toma com o que acontece. É o espaço que existe entre o estímulo e a resposta. Você é responsável por isso. Isso é que se chama felicidade. Não existe tanta dificuldade assim, tanto mito que é colocado em torno dessa palavra e que se transforma numa busca para toda a humanidade, para todas as pessoas. Bem, pessoal, comentem aqui o vídeo, por favor. Escrevam se você tem alguma dúvida. Se você quer me perguntar alguma coisa, eu vou te responder. É um tema muito delicado e polêmico e que é uma construção. Lembre-se, você está construindo a expansão da sua consciência para que você tenha um resultado favorável na sua vida. Inclusive a um aumento da autopercepção de felicidade. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana.